Você já acordou 3 horas da manhã e sentiu alguma presença ruim? Como se algum espírito ou algo estranho tivesse no seu quarto? Se isso já aconteceu com você, fique calmo. Você não é o único. Isso porque, galera, às 3 horas da manhã também é conhecido como a hora do diabo. Hoje, então, vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa história e por que acontece. E se você nunca ouviu falar nesse lance de 3 horas da manhã, hora do demo, hora do tinhoso, hora que as portas dos infernos se abrem, hoje vocês irão conhecer um pouco mais sobre essa história. A hora do diabo, a hora do demônio, às 3 horas da manhã, costuma ser uma hora onde as pessoas são assombradas. Várias pessoas contam histórias na internet de que nesse horário, às 3 horas da manhã, elas sentem presenças malignas em seu quarto, ou vê algum vulto, algum fantasma. Sem falar aquelas que acordam nesse horário passando mal, sem explicação. Várias coisas ruins que acontecem durante essa hora, que deixou ela conhecida como a hora do demônio. O horário seria entre 3 e 4 da manhã, ou em outros casos, da meia-noite até 3 da manhã. E esses seriam os horários, então, em que coisas ruins aconteceriam. Coisas sobrenaturais. E é por isso que durante séculos muitas pessoas tiveram medo desse horário, o medo de passar por algo ruim. E como essa hora ficou conhecida no mundo inteiro, ela possui outros nomes, como a hora da bruxa e até mesmo a meia-noite da alma. Tudo relacionado a coisas ruins. Esse seria o horário em que todas as coisas sombrias e sobrenaturais acontecem. Por ser de madrugada, numa noite escura, esse seria o horário ideal para as forças malignas atuarem, já que elas vivem nas trevas. E para muitos, às 3 horas da manhã é a hora em que os portões do inferno se abrem. Você provavelmente já viu isso em vários filmes de terror. E nos filmes sempre fazem questão de mostrar o horário, que na maioria das vezes é 3 horas da manhã, acompanhado com alguma cena assustadora. Como por exemplo no filme O Exorcismo de Emily Rose, que Emily acorda todas as noites às 3 horas da manhã por causa de um cheiro estranho. E no mesmo filme fizeram uma cena focando bem no relógio. No momento em que iria rolar a possessão da garota, eram 3 horas da manhã. Outro filme que faz referência a esse horário é Invocação do Mal, que mostra o relógio marcando 3 horas da manhã várias vezes ao decorrer do filme. A série Paranormal State também baseia suas histórias na hora do demônio. E por curiosidade, o famoso caso de Amityville, o assassino confessou às autoridades que teria cometido o crime por volta das 3h15 da manhã. Não é à toa que esse horário é famoso no mundo do terror. Inclusive, existem várias histórias verdadeiras, de pessoas que tiveram experiências estranhas nesse horário. Pessoas que acordavam no meio da noite com paralisia no sono, ou pessoas que iam beber água e presenciavam algum espírito. Para alguns estudiosos, essa seria a hora certa para os espíritos ou as assombrações atormentarem as pessoas. Mas por que essa hora às 3 da manhã? Podia ser mais tarde ou meia-noite? Segundo algumas pesquisas, esse lance da hora teria começado através da Bíblia. Pois lá nos evangelhos de Marcos e Mateus e Lucas, relatam que Jesus teria morrido por volta da 9ª hora. E no cálculo moderno, essa 9ª hora seriam as 3 da tarde. Então 3 horas da tarde acabou sendo a hora simbólica de Jesus. E como Jesus é uma figura do bem e sempre temos a figura do mal, a hora oposta de 3 da tarde seria 3 da manhã. E por isso então que essa seria meio que a hora do Satanás, a hora do diabo, a hora das coisas ruins acontecerem. Sem contar também que a própria Bíblia diz que a noite é um período de pecados. Pecados como, por exemplo, a traição de Judas com Jesus, que aconteceu durante a noite. E também quando Pedro negou Jesus antes do galo cantar. Vários eventos ruins aconteceram à noite. E é por isso que essa então seria a hora em que coisas do tipo acontecem. Os pecados, os espíritos ruins, as assombrações. 3 horas da manhã é considerado o melhor horário para as práticas de magias negativas, magias negras, como maldições e feitiços, e até mesmo invocação de demônios. E muitas crenças acreditam que às 3 horas da manhã, as portas do inferno se abririam. Claro que também tem outros que acreditam que as portas do inferno sempre estão abertas. Porém, seria nesse horário em que os demônios estariam livres para vagar pela nossa terra. E muita gente que acorda nesse horário acaba fazendo algum tipo de oração para se proteger. Mas galera, não precisa ter medo, porque se você tiver Deus em seu coração, nenhum demônio vai te atacar. Mas isso não quer dizer que os demônios não possam estar aí do seu lado enquanto você dorme. Tô brincando, viu galera? Nada disso. Ou sei lá, né? Eu não sei. É claro também que existem muitas pessoas que acham essas histórias sem sentido e muito malucas. Tem gente que não acredita que existe uma hora para todas essas coisas acontecerem. As coisas ruins podem acontecer a qualquer hora. Mas esse lance, galera, já foi muito popular e levado até a sério. Antigamente, em alguns lugares, como já falamos, essa hora também era conhecida como a hora da bruxa. Então, algumas mulheres que eram vistas por volta desse horário na rua às 3 da manhã eram consideradas bruxas e eram caçadas. E galera, mesmo essas histórias sendo loucura, existem algumas curiosidades interessantes. Segundo um estudo de Harvard, a chance de uma pessoa morrer aumenta às 4 horas da manhã. Isso porque, segundo alguns estudos, neste horário, durante a madrugada, o sistema imunológico do nosso corpo está mais fraco, ou seja, a nossa defesa não está tão forte. Isso deixa o nosso corpo mais vulnerável a ataques de ansiedade e estresse. Sem contar que nessa hora é mais fácil de você entrar em um sono profundo. Sem contar que nesse horário o rendimento de vários outros hormônios também caem. Hormônios
hormônios ligados a um bom sono, hormônios anti-inflamatórios, adrenalina e muitos outros, durante as 4 horas da manhã tendem a ficar mais baixos. Sem contar também que nessa hora o nosso corpo está com uma menor temperatura. As histórias falam que se você acordar por volta da hora do diabo, você não deve se assustar, que isso é pior. O ideal é que você deve imediatamente voltar a dormir. E se você ficar com medo, faça uma oração. Ou sei lá, faça alguma coisa para se sentir mais confiante, né? Pega aquele ursinho que você gosta, vai até os seus pais, faça qualquer coisa do tipo, menos entrar em pânico. E como já falamos, o melhor mesmo é tentar dormir. Pois se você ficar acordado nessa hora, pode ficar cheio de pensamentos. E aí você não pode ver nenhuma roupa que você vai achar que é um espírito, aí você vai ficar com mais medo ainda. Então fique tranquilo nessa hora, porque pode ser apenas coisa da sua cabeça. E galera, mesmo sendo algo duvidoso, existem várias histórias na internet de pessoas que passaram por coisas assustadoras durante esse horário. Vamos ler rapidamente uma história que se passou no Rio de Janeiro. Essa história aconteceu no Rio de Janeiro com uma pessoa que tem vários parentes espíritas. A pessoa que contou esse relato disse que várias vezes acordava às 3 da manhã. Só que ele não sabia o motivo de que por que ele acordava sempre nesse horário, sem despertador nenhum, tá ligado? Simplesmente ele tava dormindo e alguma coisa acordava ele. Ele falou com seus familiares e falaram para ele dormir com um crucifixo perto da cama. Então depois desse dia e depois dessa dica dos familiares, ele sempre dormia com o crucifixo ali do lado. Porém, um dia ele acabou dormindo sem rezar e também sem deixar o crucifixo do seu lado. Por algum motivo ele havia esquecido. Mas mesmo assim o cara conta que nesse dia ele dormiu tranquilamente. Porém, como de costume, durante as 3 horas da manhã, nesse dia ele acordou assustado. O homem conta que ao acordar, ele viu um homem encapuzado, grande, alto, parecendo uma sombra, bem sinistro, e disse que essa sombra se assemelhava à morte. E não foi só isso, galera. O homem conta que nesse momento ele estava totalmente paralisado, como se estivesse uma paralisia do sono. Só que por algum motivo ele conta que começou a sentir seu corpo flutuando e sendo jogado com violência para cima e para baixo. Ele disse até que sentia como se estivesse batendo a cabeça no teto e no chão, e durante essa sensação sentia muita dor. Ele conta que ficou assim por alguns minutos, até que do nada ele se libertou, acordando como se estivesse em um pesadelo. E a hora em que tudo isso aconteceu, vocês já sabem, né? Às 3 horas da manhã. Como essa, galera, existem muitas outras histórias. Se você aí já passou por algum momento estranho durante a noite, por volta de meia-noite a 3 da manhã, ou um pouco mais, deixa aqui nos comentários a sua história. Porque se vocês pedirem e gostarem tanto desse tema, a gente pode voltar aqui contando as histórias de vocês. Histórias que aconteceram às 3 horas da manhã, enviado pelos fãs. E galera, sabe como são histórias? Enquanto muitas pessoas não acreditam, existem outras que acham que esse horário é a hora do demo mesmo. Mas mesmo essas coisas acontecendo, fiquem tranquilos, porque na real não existe nenhuma explicação científica ou alguma prova que prove que esse horário é um horário do mal. São apenas histórias, curiosidades, mas com uma lenda, vamos dizer assim. E lembre, né galera, não existe uma hora para uma coisa ruim acontecer. São várias coisas, vários fatores que podem acarretar em uma coisa ruim. Sem contar também que uma coisa ruim pode acontecer a qualquer hora, inclusive às 3 horas da manhã. E é por isso que se você estiver dormindo, eu tenho certeza que nada de ruim vai acontecer essa hora, viu? Então acorda, não sei o que, nem olha a hora, deu o horário, volta a dormir, nem... E quem é que fica acordado de madrugada igual nós? Então tem que viver junto, né? No horário da loucura, dos espíritos. É só não ficar achando coisa, né? Você acha que eu vou ficar lembrando toda hora, todo dia, 3 horas da manhã? Ai, meu Deus. Então, galera, mais uma vez, não precisa ficar com medo. Mas se vocês tiverem passado por alguma coisa ou tiver alguma história, mande aqui pra gente. Quai, seu app de vídeos curtos.